Alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos novamente. Vamos ter uma aula de química, tá? Na nossa primeira aula nós abordamos o assunto sobre eletrólise, né? Eu havia terminado o assunto anterior, que foi pilhas, né? Fizemos uma revisão de pilhas bem minuciosa, fizemos as questões do praticando do assunto de pilhas e eu comecei a falar para vocês sobre eletrólise. Nós vimos todos os aspectos mais importantes sobre a eletrólise e eu deixei uma atividade do praticando para que vocês fizessem. Isso foi no caso na última aula que nós tivemos, tá? Sobre eletrólise, e nós estamos hoje justamente fazendo a correção desse exercício, tá? Então vocês tiveram de sexta-feira para entregar até, no caso, hoje é quarta-feira, vocês tiveram até, hoje é sexta-feira, perdão, né? Eu passei esse exercício para vocês e nós estamos aqui fazendo a correção dele. Espero que não fique nenhuma dúvida. Ok, pessoal? Vamos lá? Bom, primeiro, nesse início de aula, eu vou fazer uma revisão de tudo aquilo que nós vimos sobre a eletrólise, tá? Para ficar o assunto bem fixado na mente de vocês e não ter nenhum tipo de dúvida, né? Então, nós colocamos o seguinte: a eletrólise representa o processo não espontâneo. Então, jamais confundam a pilha com a eletrólise. Pilha, processo espontâneo, é uma reação química que gera eletricidade. Já no caso da eletrólise, processo inverso. Processo não espontâneo é um processo que, na verdade, ele vai consumir energia elétrica para poder promover uma reação química. Então, é um processo não espontâneo que converte a energia elétrica em uma energia química, ou seja, é um processo que necessita de eletricidade. Os processos de eletrólise ocorrem em cuba eletrolítica ou célula galvânica. As questões, pessoal, eles não são obrigados, tá, a falar que o assunto é eletrólise que está sendo abordado, obviamente, naquela questão, né? O intuito de quem elabora a questão, é justamente verificar se você sabe ou não distinguir. Então, o que acaba às vezes acontecendo é que ele coloca lá um determinado processo, aí ele coloca lá no enunciado: esse processo ocorre em uma cuba eletrolítica, ou, no caso que é mais comum, ele coloca esse processo ocorre em uma célula galvânica. Ao aluno, né, já se pergunta: a célula galvânica, de que se trata esse assunto? É um assunto de eletrólise. Então lembre que as reações de eletrólise ocorrem em cubas eletrolíticas ou células galvânicas. Nós vimos que há dois tipos de eletrólise, né? No caso, a eletrólise ígnea, né, que ocorre quando o material ele se encontra fundido, né, ou seja, não necessita de água, ele está no seu estado líquido. Ou, no caso, pode também ter a eletrólise aquosa, no qual o material ele é dissolvido em água. Então, lembre, a eletrólise ígnea não precisa de água, pois o material ele já se encontra, né, no seu estado líquido. Já a eletrólise aquosa é necessário a água, pois esse material ele vai ter que ser dissolvido na água, tá? Então, eu tinha colocado para vocês o esquemazinho da eletrólise, né, mostrando que o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo, né? Esses polos eles se invertem com relação à pilha. Na pilha, o polo positivo é o cátodo, polo negativo, ânodo. No caso da eletrólise, o ânodo é que é o polo positivo e o cátodo é que é o polo negativo. Então, eles gostam de fazer esse trocadilho justamente, né, para ver se o aluno cai nessa casca de banana. No caso da eletrólise, os elétrons eles saem do ânodo em direção ao cátodo, né? Aqui nós teríamos um fornecedor de energia. E aí, cuba resistente ao calor, trata-se de uma cuba eletrolítica ou uma célula galvânica. Bom, dando continuidade ao assunto, nós abordamos sobre a eletrólise ígnea e sobre a eletrólise aquosa, né? Separamos o assunto nesses dois pilares para poder ver
as características de cada um. Bom, no caso da eletrólise ígnea, nesse tipo, os cátions migram para o cátodo e sofrem a redução, formando metal sólido. Em contrapartida, os ânions migram para o ânodo e sofrem a redução. É sempre bom você saber em qual local é que está sendo formado o metal e em qual local é que está ocorrendo a oxidação. Então, ó, ele coloca aqui que o cátodo, né, é onde ocorre a formação do metal, né, está sofrendo a redução, e no ânodo é onde está sofrendo a oxidação. Tá? É sempre bom vocês saberem disso, pois eles gostam muito de fazer essas perguntas teóricas, né? Eu sempre digo a vocês que quando o assunto ele é só de cálculo, é bem simples, basta você pegar os valores e substituir na fórmula, mas quando o assunto ele é um assunto teórico, às vezes uma vírgula, né, uma palavrinha muda todo o sentido da expressão. Então tomem muito cuidado. Quando forem fazer essas questões, redobrem a atenção, ok? Então nós temos aqui, ó, uma eletrólise ígnea, né? O material se encontra fundido, tá? Seu estado líquido. Eu tenho aqui Na e eu tenho Cl, eu tenho cátions e eu tenho ânions. Os cátions eles vão migrar para o cátodo, que é o polo negativo, tá? E os ânions eles vão migrar para o ânodo, que é o polo positivo. Nesse caso, ó, como coloca-se aqui, que é no cátodo que ocorre a formação do metal. Então é nesse polo, ó, no cátodo, onde vai haver a formação do metal. Os elétrons vão sair do ânodo em direção ao cátodo, né? E aí nós temos as reações que ocorrem. No caso, Na aquoso, né, ganhando um elétron, produzindo um Na0 com um E de redução igual a menos 2,71 volts. Temos o cloro aquoso passando para cloro gasoso, mais um elétron, né, o E de redução valendo menos 1,36 volts. Tá? Então, ó, no ânodo, polo positivo, é onde está havendo a formação de gás, né, gás cloro. Né? Para encontrar a equação global, nós devemos somar essas semi-reações. Né? Nesse caso aqui eu tenho um elétron antes de seta, um elétron depois da seta, eu posso cortá-los, né? Ó, cortando os elétrons, eu vou somar o que sobra, né? Eu tenho um NaCl, né? Cloreto de sódio, produzindo, né, sódio sólido mais 1,5 de cloro aquoso. E aí eu tenho ΔE, né? ΔE de redução, com um valor de menos 4,07 volts. Né? Como se trata de uma eletrólise, é necessário o consumo de energia, então o ΔE da minha reação ele sempre vai ser negativo. Tá? Se aparecer um valor positivo, é porque essa eletrólise ela não ocorre, tá? Ela não vai ocorrer. Então toda eletrólise ela vai apresentar esse valor negativo. Dando continuidade ao que nós vimos, né, passamos a falar sobre a eletrólise em solução aquosa. Em solução aquosa, isso quer dizer que o soluto ele vai se encontrar dissolvido em água. Então, como nesses casos o soluto está dissolvido em água, ocorre a hidrólise da água. E por isso, a presença de cátions e de ânions na solução. Então, está ocorrendo aí a presença de cátions e de ânions na minha solução. Então, ó, tabela com a ordem decrescente de facilidade de descargas de cátions e ânions estava presente na página 414. Então, para eu saber, no caso da eletrólise em solução aquosa, né, vai haver a formação de 2 cátions e 2 ânions. Então, para eu saber quem é descarregado primeiro, eu tenho que consultar a tabela, tá? Vocês não são obrigados a decorar essa tabela, né? Mas é importante que vocês tenham ela em mente, tá? Se for necessário na questão, se for uma questão elaborada por mim, eu vou colocar a tabela. Caso eu veja que em uma prova, como no simulado, há necessidade de você saber qual a ordem de descarga, obviamente, né? Eu vou ser um professor bonzinho e vou dizer a vocês que vocês necessitam lembrar dessa ordem. Só não vou colocar ela no quadro, infelizmente, tá? Então, se houver necessidade de vocês saberem,
de cor, eu aviso para vocês com antecedência para que vocês possam memorizar, tá? Esse não é o nosso foco no momento. Então, como eu havia falado para vocês, né, no caso da eletrólise, em solução aquosa, vocês vão ter não 2 reações, como no caso da ígnea, mas vocês vão ter 4 reações, né? Vocês vão ter a dissociação do NaCl, do cloreto de sódio. Nesse caso, eu tenho 2 NaCl-, produzindo 2 Na+, mais 2 Cl-. Eu vou ter a auto-ionização da água, ou seja, a separação dos íons da água, né? Eu tenho aqui 2 moléculas de H2O, eu vou formar 2H+, mais 2OH-. A semi-reação que ocorre no cátodo, eu vou ter 2H+, né, mais 2 elétrons, produzindo H2. E a semi-reação no ânodo, eu vou ter 2 Cl-, produzindo Cl2, mais 2 elétrons, né? Aqui eu vou fazer a simplificação, né? Tenho 2H+ de um lado, antes da seta, tenho 2H+ depois da seta, corto. Eu tenho aqui 2 elétrons antes da seta, tenho aqui 2 elétrons depois da seta, corto. Tenho 2 cloros antes da seta, tenho 2 cloros depois da seta, eu corto também. E aí a minha reação global vai ser a soma de tudo que sobrou dessas semi-reações. Então, 2 NaCl- mais 2 moléculas de água, produzindo 2 Na+, mais 2 OH-, mais H2, mais Cl2. Então aqui tenho formação de uma solução de NaOH. E aí eu já havia falado para vocês, apareceu um lembrete aqui, um importante, né? No caso da eletrólise aquosa, eu vou ter como um dos produtos, no caso na minha equação global, ou surgimento de um ácido ou surgimento de uma base, tá? Ou um ácido de arrênios ou uma base de arrênios. Nesse caso, temos a formação de uma base, NaOH, hidróxido de sódio, né? E aqui nós temos o cátodo e ânodo, H2 mais Cl menos, né, 2. E aí eu tenho aqui como vai se dar o fluxo dos meus elétrons. Então, no caso da eletrólise aquosa, eu vou ter aqui o meu eletrodo ânodo, vou ter o meu eletrodo cátodo, né? Aqui em solução eu vou ter NaCl, né? E eu vou ter HOH, que é a água, H2O, né? E aí o que vai acontecer no cátodo, né? Vai ser aderido os íons H2, vai ser produzido, né? H2 gasoso, ou seja, gás hidrogênio. Já no ânodo vai ser produzido o cloro gasoso, né? Aqui a pilha é quem está fornecendo a minha energia para que a reação ocorra, e aqui está o sentido dos elétrons saindo do ânodo em direção ao cátodo. E aí, como eu havia falado para vocês, teve um lembrete que eu coloquei, que quando a eletrólise é aquosa, há a presença de íons de cargas opostas, não descarregados nos eletrodos. Esses íons em solução unem-se formando substâncias moleculares, ácidos ou iônicos, formando bases. Então, vai haver aqui a formação de ácidos ou bases, ok? Então, essa foi a parte teórica do assunto de eletrólise, né? E eu falei para vocês que iria haver somente uma formulazinha para trabalhar com os cálculos relacionados a essas questões. E aí, que é justamente sobre os aspectos quantitativos da eletrólise. Michel Faraday desenvolveu relações que determinam a massa do material depositado em um eletrodo, em função da carga elétrica promovida durante o processo de eletrólise. Então, pessoal, Michel Faraday ele encontrou uma equação matemática, uma fórmula matemática, para que pudesse ser determinado a massa em gramas a partir da corrente elétrica, né, que está passando pelo aquele material, né, o número de mols, a quantidade de matéria que está sendo interagida ali, o tempo e o Faraday, que seria, no caso, 96.500 coulombs, né? E aí, justamente, apresentei para vocês a única equação nesse assunto, né? Eu tenho aqui a massa em gramas, vai ser igual a corrente elétrica, vezes o tempo em segundos, vezes a massa molar, dividido pela quantidade de elétrons
tá? O mol de elétrons, vezes o Farad. Esse Farad é um valor fixo, né, que vale 96.500 coulombs. Cuidado, porque geralmente as questões eles vão dar o tempo em minutos, né, para que você jogue direto na fórmula e acabe errando a questão. Então, estejam atentos que o tempo ele tem que estar em segundos, ok? E aí eu deixei um exemplo, né, que nós trabalhamos também. Calcule a massa de cobre metálico depositado por uma corrente elétrica de I valendo 1,93 A amperes, né, que atravessa uma solução de sulfato de cobre 2. Então, ó, já me diz qual é o material, também está me dizendo a quantidade de mols de elétrons, ó, durante o tempo de 10 minutos. Então, não caia na pegadinha de usar esse tempo em minutos, ele tem que ser convertido em segundos. E aí a massa de cobre, que é o que ele quer determinar, o I, que é a corrente elétrica, 1,93 amperes, o tempo que ele deu de 10 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos, então 10 minutos equivale a 600 segundos, e a massa do cobre, né, dada na tabela periódica, vale 63,5 gramas por mol elevado a menos 1. Né? A quantidade de mols de elétrons vai valer aqui 2. Então, vou pegar a minha equação e vou substituir os determinados valores. Então, a massa em gramas vai ser igual a 1,93 amperes, que é a carga elétrica, vezes o tempo, 600 segundos, vezes a massa molar do cobre, 63,5. Quantidade de mols de elétrons, aqui nesse caso foi 2, vezes o valor do Farad, que é 96.500 coulombs. Fazendo as devidas multiplicações e divisões, encontramos aí como valor 0,381 gramas. Né? Bom, pessoal, essa foi a nossa explicação, nosso resumo, tá, sobre a eletrólise. E aí, a partir de agora, nós vamos trabalhar com as questões, né, que eu tinha passado para vocês fazerem em casa, que foram, respectivamente, das páginas 418 e 419 a praticando, ok? Se ficar alguma dúvida referente à questão ou referente à explicação do conteúdo, não deixe não, tá, acumular. Entre em contato comigo pelo WhatsApp para que eu possa explicar novamente para vocês. Ou para que, se for necessário, eu possa gravar um outro vídeo, né, para apresentar na próxima aula, trabalhando com aquela questão ou aquela parte do assunto que não ficou bem claro. Beleza? Bom, a primeira questão do praticando que nós iremos trabalhar é esta. Um estudante resolveu folhear sua chave com prata, utilizando a seguinte montagem. Então, ó, ele mostra aqui o esquema, né? Eu tenho aqui prata aquosa, eu tenho um eletrodo, tenho a minha bateria e eu tenho a minha chave. Ora, se ele está falando de folhear, se ele está mostrando aqui que tem uma bateria, ele está falando do processo de eletrólise. Basicamente, o que ele está querendo é banhar essa chave com prata. E aí, a questão ela pergunta justamente o seguinte: nessa célula, a chave corresponde ao. Então, essa chave aqui, ela seria o que no caso dessa eletrólise? Ele diz, letra A, o ânodo, que é o polo positivo. Letra B, o ânodo, que é o polo negativo. Letra C, o cátodo, que é o polo positivo. Letra D, o cátodo, que é o polo negativo. Ou letra E, o cátodo, que é onde ocorre a oxidação. Então, qual seria a nossa alternativa? Bom, pessoal, o processo descrito é uma eletrólise, como eu já havia falado para vocês. E nesse caso, a chave é o polo negativo, sobre o qual é depositado a prata. Eu já havia falado para vocês, já na explicação, né, que no polo negativo é onde há a formação do metal sólido, ou seja, nesse caso, né, a resposta é a letra D, o cátodo é que é o polo negativo no caso da eletrólise. Cuidado, porque na pilha, né, o cátodo ele é o polo positivo, então tomem cuidado para não confundirem esses dois polos, no caso quando estiverem trabalhando com questões. É muito comum, né, o elaborador da questão ele querer lhe induzir ao erro, né? Mas
vocês são espartanos e espartanas, não vão cair nessa pegadinha de trocar pilha por eletrólise. Então, vamos para a segunda questão. A figura representa uma célula de eletrólise de soluções aquosa com eletrodo inerte. Também são fornecidos os potenciais padrão de redução, o E, de algumas espécies. Então ele dá aqui o esquema, né, da cuba ou da célula de eletrólise. Então já posso dizer fielmente que trata-se de um processo de eletrólise. Ele mostra aqui o compartimento X, compartimento Y. Os elétrons estão saindo de X em direção a Y e eu tenho aqui uma bateria para fornecer a energia necessária. E aqui ele mostra as semi-reações, né? A questão da ionização da água e dos demais componentes e os seus valores de E de redução, né? No caso aqui do sódio, menos 2,71 volts. No caso aqui do hidrogênio, é 0,00 volts, substância simples, né? Tem aqui a questão, né, da água, ele está falando aqui que vale mais 0,40 volts. E no caso aqui do cloro, ele está colocando como vale mais 1,36 volts. Então, como eu já havia falado para vocês, esses valores vocês não são obrigados a decorar, né? A questão ela deve fornecer para que você possa resolver a questão. Para esta célula foram feitas as seguintes afirmações. Item 1. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y. 2. O ânodo é o eletrodo do compartimento X. 3. A DDP para a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl aquoso é positiva. 4. Na eletrólise de solução aquosa de NaCl aquoso, há a formação de gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y. 5. Na eletrólise da solução aquosa de NaCl aquoso, há a formação de gás cloro no compartimento X. São corretas somente as afirmações. Então, qual é a afirmação que está correta? Bom, nós devemos lembrar o seguinte: como o fluxo de elétrons é de X para Y pela ação de uma bateria, podemos evidenciar que é uma eletrólise. Ele mostra aqui a bateria, processo de eletrólise, sem dúvida. Portanto, a DDP tem que ser negativa. Eu falei para vocês, pessoal, no início da aula, DDP, no caso da eletrólise, ela é negativa. No item 3, ele já está dizendo aqui que ela é positiva, né? Então, não pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a D. Ou é C ou é E. A gente já tem aí 50% de chance de acertar a questão, só através de análise da DDP. O eletrodo do compartimento Y, que está recebendo elétrons, é onde está sofrendo a redução, será o cátodo, que é o polo negativo. Então, o eletrodo Y ele vai ser o cátodo, que é o polo negativo. Obviamente, o compartimento X vai ser um ânodo, que é o polo positivo, né? Então, já o eletrodo X, que está perdendo elétrons, a oxidação será um ânodo, polo positivo. Durante a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl, eu tenho Na+, mais Cl-, mais H+, mais OH-. Os íons que terão preferência e serão descarregados nos polos são o hidrogênio, que tem preferência em relação ao sódio, produzindo H2, gás hidrogênio, e o cloro, que tem preferência em relação ao OH, que é a hidroxila, produzindo, nesse caso, Cl gasoso. Então, a alternativa correta seria a letra E, tá? Então, pessoal, se vocês não entenderem, é só entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, e a gente vai tirando as dúvidas caso venha surgir, tá? Terceira, dados. O indicador fenolftaleína é incolor em pH menor que 8 e rosa em pH acima de 8. O amido é utilizado como indicador na presença de iodo em solução, adquirindo uma intensa coloração azul, devido ao complexo iodo-amido formado. Um experimento consiste em passar corrente elétrica contínua em uma solução aquosa de iodeto de potássio, Ki. O sistema está esquematizado a seguir. Então, eu tenho Ki em solução, tenho B,
tenho os elétrons indo em direção a A. Aí ele coloca, para auxiliar a identificação dos produtos, são adicionados próximos aos eletrodos solução alcoólica de fenolftaleína e dispersão aquosa de amido. Sob o experimento, é incorreto afirmar, então ele quer a alternativa falsa. Ele diz, A, haverá formação de gás no eletrodo B. Letra B, a solução ficará rosa próximo do eletrodo A. Letra C, no eletrodo B ocorrerá o processo de oxidação. Letra D, o eletrodo A é o cátodo do sistema eletrolítico. E letra E, a solução ficará azul próximo do eletrodo B. Então ele quer a alternativa falsa. Nesse caso, a alternativa falsa é a letra A. Haverá formação de gás no eletrodo B. Aí vamos analisar o porquê, né, de ser essa alternativa. Bom, pessoal, de acordo com a questão, a dissociação da substância, né, eu tenho 2Ki produzindo 2K+, mais 2I-. A autoionização da água, eu tenho 2OH, né, produzindo 2H+, mais 2OH-. Semi-reação catódica, eu tenho 2H+, mais 2 elétrons, produzindo H2. E semi-reação anódica, 2I, produzindo I2 mais 2 elétrons. Reação global vai ser a soma de todas as semi-reações, né? Obviamente fazendo o descarte de quem for igual, tanto de um lado quanto do outro, né? Como por exemplo aqui eu tenho 2 elétrons antes da seta, 2 da seta, depois da seta, posso cortar, e assim vamos fazendo as simplificações. Fica como equação global 2Ki mais 2H2O, produzindo 2K+, mais 2OH-, mais 2H, mais I2. Posso fazer a simplificação, ficando 2Ki mais 2OH, produzindo 2KOH, mais H2 mais I2. Nesse caso, está formando também uma base, né? Eu tenho aqui KOH, hidróxido de potássio. Então, de acordo com a ordem de descarga, nem metais alcalinos, nem ânions oxigenados e nem fluoretos se descarregam em meio aquoso. Outra relação importante é que cloro é gasoso, bromo é líquido e iodo é sólido à temperatura ambiente. O I2, produzido no eletrodo B, é absorvido pelo amido, ficando azul. O KOH deixa a solução rosa perto do eletrodo A. Então, vamos aí para a quarta questão. A massa atômica do elemento é 119U. O número de oxidação desse elemento é mais 4. Qual é a massa depositada desse elemento quando se fornece na eletrólise 9.650 coulombs. E aí ele dá um farad valendo 96.500 coulombs. Pessoal, ele está aí já mostrando farad, é porque a gente vai utilizar aquela expressão matemática, né? Ou podemos também realizar uma regra de 3. Eu achei mais conveniente fazer a regra de 3 do que fazer as substituições, né? E aí nesse caso nós temos a relação é dada por x mais 4 elétrons produzindo x0. Para determinar a massa nós podemos ter o quê? 4 vezes 96.500 coulombs equivale a 119U. Mas ele está falando aqui de uma quantidade de 9.650 coulombs. Então vai ser igual a Y. E aí eu posso fazer meio pelos extremos. E eu tenho que Y é igual a 2,975 gramas. Bom, quinta questão, ele diz o seguinte. Deseja-se depositar uma camada de 0,85 gramas de níquel metálico no cátodo de uma célula eletrolítica, mediante a passagem de uma corrente elétrica de 5 amperes, através de uma solução aquosa de nitrato de níquel. Assinale a opção que apresenta o tempo necessário para esta deposição em minutos. Então, o valor seria 9,3 e aí vamos aos nossos devidos cálculos. Bom,
nós vamos ter o seguinte: a semi-reação que ocorre no cátodo, eu tenho níquel mais aquoso mais 2 elétrons produzindo níquel sólido. E aí eu tenho 2 vezes 96.500 coulombs, eu tenho 2 elétrons, está relacionado com uma massa de níquel com valor de 58,7 gramas. Só que na questão ele fala de um valor de 85 gramas, de 0,85 gramas, e um valor de 5 ampere. Então tem aqui 5A vezes T equivale a 0,85. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho que o valor de T vai ser igual a 559 segundos. Só que ele quer que você mostre a opção em minutos. E aí é fácil, né, pessoal? 1 minuto equivale a 60 segundos, então 559 segundos equivale a quantos minutos? X. Faço um produto de meio pelos extremos, eu tenho que X é igual a 9,3 minutos. Bom, sexta questão. Uma cuba eletrolítica com eletrodos de cobre e contendo uma solução aquosa de CuNO3 é ligada em série com outra provida de eletrodos de prata e contendo solução aquosa de HgNO3, nitrato de prata. Esse conjunto de cubas em série é ligado a uma fonte durante um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, um dos eletrodos de cobre teve um incremento de massa de 0,64 gramas. O incremento de massa em um dos eletrodos da outra célula deve ter sido de quanto? Então ele está falando de quanto houve, no caso de uma célula, ele quer descobrir o das outras, levando em consideração que essas células estão ligadas em série, tá? Então eu coloquei aí a resolução da questão para poder nós comentarmos. Sabemos que a quantidade de massa de cobre depositada foi igual a 0,64. Ele dá aqui na questão. O eletrodo, o incremento de massa foi de 0,64. Com esse dado em mãos, podemos determinar a quantidade de carga elétrica Q que atravessa o sistema. I é igual para todas as cubas eletrolíticas ligadas em série. Então, uma vez que eu descubro qual é o valor da carga elétrica que está percorrendo o sistema em uma cuba, eu posso determinar em todas elas. E como já foi dada a massa, né, e tenho como descobrir o número de mols, tem como calcular quanto foi essa carga. Então nós temos aí Cu2+, mais 2 elétrons, produzindo Cu sólido. Eu tenho aqui 2 mols reagindo para 1 mol. Então eu tenho 2 mols desse reagindo com 1 mol desse. Como 1 mol é igual a 1 farad, ou seja, vale 96.500 coulombs, e 1 mol de Cu vale 64 gramas, podemos fazer as seguintes relações. Então, 64 gramas equivale a 2 vezes 96.500 coulombs. Como na questão ele dá um valor de massa de 0,64, isso equivale a quanto? Que produto de meio pelos extremos, né? Eu tenho 69Q, vai ser igual a 0,64 vezes 2 vezes 96.500 coulombs. Passando 64 para o denominador, eu vou ter que vai ser igual a 0,64 vezes 193.000, que é a multiplicação desses dois valores, dividido por 64. Fazendo as devidas multiplicações e divisões, eu tenho que Q é igual a 1.930 coulombs. Agora, usando uma regra de 3 para outra semi-reação que ocorreu na cuba eletrolítica em que a prata se depositou. Então, uma vez que eu descobri quanto foi a corrente que passou, no caso, na cuba que estava presente o cobre, tem como determinar no caso da prata. Então, eu tenho prata aquosa mais elétrons produzindo prata sólida. Eu tenho que 1 mol reage com 1 mol, então 96.500 coulombs reage para 108 gramas. Como a quantidade de carga que passou foi de 1930, né, equivale a uma massa M. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que M é igual a 2,16 gramas de prata, tendo como alternativa a letra E. Bom, pessoal,
A nossa aula de resolução de questões está chegando ao fim, tá? Eu vou deixar vocês com um videozinho de uma experiência que aborda a questão de eletrólise, tá? Como fica mais fácil colocar o vídeo das experiências, porque nem sempre dispõe dos recursos necessários, tá? Evitem fazer a experiência em casa, a não ser que esteja presente uma outra pessoa de maior, né? Porque às vezes trabalha com certos reagentes químicos e pode ocorrer algum tipo de acidente. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo, tá? Nossa próxima aula vai ser na sexta-feira. Vamos iniciar um assunto novo de termoquímica e até a próxima aula. Tchau! Hoje eu vou ensinar a fazer uma experiência muito legal para a feira de ciência, que são as bolhas explosivas. Para isso você vai precisar de um pouco de água, do nosso velho e querido bicarbonato de sódio, de um pote com uma tampa que vede completamente o pote, pode ser um pote desse de palmito ou um pote de maionese, de uma mangueirinha, de uma pilha de 9 volts, de uma pistola de cola quente, se você não tiver cola quente, pode ser massinha de modelar, de 2 fios, vai precisar de 2 pedaços de grafite. Eu comprei esses grafitões gigantes aqui numa papelaria, isso aqui não é um lápis, é um grafitão imenso. Vai precisar de um prego pequeno e de um prego grande, para pregar os pregos, um martelo, e, é claro, líquido de fazer bolinhas de sabão. O primeiro passo é furar essa tampa aqui, fazendo 2 furos para entrar os 2 grafites e no meio o canudinho. Vou furar primeiro com o prego pequeno para marcar os furinhos e ajudar o prego grande. Você enche o pote até a boca, deixando um espacinho bem pequeno. Depois, coloca uma meia colher de bicarbonato de sódio. Tampa o pote com a sua tampa furada. Agora é a hora de colar essa mangueirinha aqui na tampa. Você não deve enfiar muita mangueirinha para dentro porque ela não pode encostar na água. Só uma pontinha. E vamos colocar cola quente. Tem que colocar bastante cola para não deixar vazar ar. Quando essa cola estiver durinha, você pode colocar os grafites e cola do mesmo jeito que foi colada a mangueirinha. Agora a parte divertida. Você vai ligar o fio num polo da bateria e em um grafite. E o outro fio no outro polo da bateria e no outro grafite. Agora você vai ver algumas bolinhas se formando. São com essas bolinhas que a gente vai fazer as bolinhas de sabão. É muito pouca pressão aqui. Tá vazando em algum lugar aqui. Para testar se o seu sistema está bem vedado, você pode colocar a ponta da mangueirinha na água e ver se saem bolinhas. Você tem que esperar sair bastante gás para tirar todo o oxigênio que está dentro da mangueirinha. Depois que você deixar sair bastante bolinha, está na hora de misturar um pouquinho de líquido de bolinha de sabão na água. Mas por que será que essas bolinhas aqui estouram? Bom, porque eu fiz aqui uma eletrólise, ou seja, eu quebrei as moléculas da água e transformei a água num gás explosivo. Exatamente, eu transformei a água num gás explosivo. E eu fiz isso primeiro misturando um pouco de bicarbonato de sódio na água para fazer a água transmitir eletricidade e transmitir bem, porque a água transmite mal ou quase nada se ela estiver pura. Aí eu coloquei 2 grafites aqui dentro e liguei na bateria. Quando eu coloco eletricidade na água, misturada com bicarbonato de sódio, eu quebro as moléculas da água. Você lembra qual é a fórmula da água? A água é H2O.
H de hidrogênio, O de oxigênio. E eu gero um gás aqui, que é uma mistura de hidrogênio com oxigênio. E o hidrogênio é um gás extremamente explosivo. E o hidrogênio, na hora que eu taco fogo nele, ele explode e acontece uma reação química, que de um lado está o H, do outro lado está o O, eles se juntam de novo e você tem H2O. Ou seja, o resultado dessa explosão aqui é água. Para fazer essa experiência, você vai precisar da ajuda de um adulto. Ela não é uma experiência muito perigosa, apesar de a gente usar um gás explosivo, porque essa pilinha aqui gera muito pouco hidrogênio. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Som. Ih, faltou linha. Quem fez esse machucado no seu nariz? Você! Por que eu fiz esse machucado no seu nariz? Porque nós estamos brincando, mas ontem nós estamos brincando de arma. Que arma que a gente tava brincando? Aquela do Homem de Ferro. E aí, por que eu machuquei seu nariz? Porque sim não é resposta.